Meus amigos, vamos falar agora de execução penal. O nosso manual de processo penal e execução penal tem todo um capítulo destinado à execução penal. Na realidade, eu queria discutir um tópico com vocês, que é a autonomia científica do chamado direito de execução penal. Nós não temos, propriamente, a execução penal completamente desvinculada dos direitos penal e processo penal, especialmente do direito penal. Muitos institutos de execução penal estão também previstos no Código Penal. Então ainda há uma junção bastante grande. Mas nós já podemos defender, com a lei de execução penal em vigor, que não mais está hoje dentro do Código de Processo Penal, um direito autônomo, um direito de execução penal, que cuide de todos os interesses da execução da pena do preso, que cuide de todos os interesses das prestações alternativas, não é? E deveria, a meu ver, cuidar também da execução da multa. Embora a multa, como vocês sabem, acabou se decidindo ser uma matéria civil e, portanto, uma execução feita pelas fazendas. A autonomia científica da execução penal nos leva a pensar o seguinte: e os seus princípios? Não é? Onde nós vamos encontrar os princípios de execução penal? Afinal de contas, a Constituição tem alguns princípios, ou diria até regras mesmo, de execução penal, mas são muito poucas, como a mãe pode ficar com o filho e tal. Quer dizer, são detalhes que não preenchem, não é, o universo principiológico da execução. Então eu sou obrigado a dizer a vocês que, muito embora a execução penal tenha uma autonomia científica, deva ter, porque tem uma lei especial e tem todo um arcabouço, não é, misturado inclusive com direito penitenciário, mas eu sou obrigado a dizer que os princípios norteadores da execução penal são extraídos ainda do direito penal e do processo penal. E é por isso que nós precisamos respeitar na execução penal o princípio da legalidade. Não se pode criar falta grave, por exemplo, não é, por portaria. Eu, pessoalmente, defendo que as faltas médias e leves, nem mesmo por portaria e resolução administrativa, tem que ser por legislação, como diz a lei de execução penal. Legislação local é a Assembleia Legislativa do Estado. É o princípio da legalidade, precisamos respeitar isso em execução penal. Precisamos conferir ao preso o direito à ampla defesa, contraditório, nem sempre concedido, às vezes concedido pro forma. Quantos não são os casos de agravo ou de habeas corpus que julgamos no tribunal em que o preso teve falta grave anotada na sua ficha e ele não teve defesa técnica? Quantas vezes, embora o artigo 118 da execução penal seja claro, o réu nem foi ouvido pelo magistrado e é regredido de regime. Então nós temos vários ainda, a meu ver pelo menos, desrespeitos à lei de execução penal, e parte desses desrespeitos dizem respeito à falta de observância dos princípios penais e processuais penais, que são os que dão, na verdade, estrutura para a nossa execução penal.